A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Que Deus possa te abençoar ricamente aonde você estiver, amém. Porque Ele pode todas as coisas, né? Ele quer nos abençoar. Se vivemos uma vida justa, reta diante do Senhor, nós temos crédito diante dele. Eu tenho uma palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus revelou no meu coração, que se encontra no segundo livro de Reis, do capítulo 20. Aqui está falando uma passagem muito tocante, porque está falando de uma resposta imediata. E tem situações na nossa vida que vai demorar muito tempo Deus, ele responder a nossa oração. Vai demorar talvez meses, né? Anos. Vão se passar anos e só depois é que Deus vai responder a nossa oração. Mas aqui no capítulo 20 do segundo livro de Reis, está falando sobre Ezequias. Ezequias, ele foi um homem com seus 25 anos de idade, quando ele se tornou rei absoluto, quando ele subiu ao trono, ele se assentou ao trono. E quando ele se tornou rei de Judá, ele por 29 anos, ele reinou nesse lugar. E ele fazia o que era agradável aos olhos do Senhor, porque você vai deparar com muitos reis. E no começo do capítulo, né, no livro dos reis, que narra sobre a história deles, e fez o que era mal perante o Senhor, e esse fez o que era mal perante o Senhor, contudo fez o que era mal perante o Senhor. Mas o rei Ezequias, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. E quando nós fazemos coisas agradáveis ao Senhor, o que é bom diante dos olhos dele, nós temos a nossa recompensa, porque eu falo para você que Deus não deve nada a ninguém, não deve nada a mim, muito menos a você. E quando nós oramos, muitas vezes a nossa oração ela vai ser respondida imediatamente, sim, porque vai conforme a nossa necessidade. E tem situações que vai demorar um tempo, mas nesse tempo não devemos nos desfalecer, porque como a palavra do nosso Deus, ela nos diz: sedes fortes, e não desfaleça ou desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Eu já orei, eu já tive orações que eu falei com o Pai, e que demorou um tempo a ser respondida, mas elas foram respondidas. Teve oração que eu orei e demorou dias, porque Deus sabia da minha necessidade. Mas no livro de Crônicas, do capítulo 15, versículo 7, está falando algo para mim e para você, está dizendo assim, olha, vocês vão ter que ser fortes. Não desfaleçam as vossas mãos. Continue trabalhando, continue esforçando. O sentido aqui desse versículo é continue adiante. Porque vocês terão a recompensa. Eu sei o que eu estou falando, porque a gente quando ora ao Senhor, eu já tive tantas experiências lindas com meu pai, e eu falo que quando eu oro ao Senhor, às vezes teve oração minha que passou anos e anos para se cumprir, mas Deus respondeu porque Ele vem com a recompensa. Ezequias, ele foi um líder maravilhoso, ele foi um rei maravilhoso. Ele entrou no templo, ele fez a reforma do templo, ele começou a colocar uma aplicação, bem dizer assim, das leis e dos mandamentos de forma correta. Ele começou a endireitar o caminho do povo rumo ao caminho do Senhor. Ele tinha crédito, ele tinha confiança, ele tinha credibilidade com Deus. Ezequias, ele vinha de um momento também muito difícil. Se você for estudar ou for ler os capítulos anteriores, você denota que Ezequias, ele veio de uma guerra contra o rei da Assíria, Senaqueribe, aquele homem que desafiou ele e o povo, que disse que ele era um nada, que o Deus dele não era nada. Aí o profeta Isaías vai até o rei Ezequias, desculpa, fez-me aqui uma confusão. O profeta Isaías, ele vai até o rei Ezequias e ele fala para ele, ô Ezequias, não é para você se preocupar,
Porque o Senhor está vendo tudo, Ele não está afrontando você, Ele não está blasfemando contra você, Ele não está levantando essa voz arrogantemente contra você, mas Ele está fazendo isso contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, contra o Santo de Israel. Mas Ele não está afrontando. Sabe como eu falo para você que muita gente nos afronta e fala assim, eu estou afrontando você e agora eu quero que Deus responda a sua oração. Eles não estão afrontando você, eles estão afrontando o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Santo de Israel. Aí o Senhor dá uma palavra de conforto para o rei Ezequias, porque Ezequias ele faz uma oração tremenda. Quando ele recebe a carta das mãos dos mensageiros, ele lê. E quando ele acaba de ler, imagina quando você recebe uma notícia e você sabe que aquilo, sabe, como um gelo que entra dentro de você e você fica gelado interiormente, porque você fica com medo, seu coração acelera, a sua pulsação aumenta. Aqui nós vemos que no capítulo 19, que o rei Ezequias, quando acaba de ler a mensagem que os mensageiros do rei Senaqueribe manda para ele lê. E eu imagino a sensação, o interior dele, o que eu vou fazer agora? Eu estou de frente a um grande exército, quem somos nós diante do rei Senaqueribe? Ele lê a carta e a palavra diz que ele vai subir à casa do Senhor, porque ele precisa falar com Deus. E na nossa vida não é diferente quando eu recebo uma notícia ruim. Eu sei aonde eu vou me recorrer, eu vou recorrer a Deus. Vem dizer que você nunca recebeu uma notícia ruim e que abalou a sua estrutura. Sabe quando você não está à espera e vem aquela notícia não muito agradável? Nós estamos aqui vendo o rei Ezequias com as estruturas abaladas. Só que ele sobe à casa do Senhor. Ele vai falar com o Senhor. Aí ele se estende perante o Senhor, ele se joga, ele se deita, como você bem entender. E ele ora, ele fala, ele apresenta diante do Senhor a sua frustração, os seus medos, as suas angústias. Eu me deito diante do Senhor. Eu me prostro diante do Senhor. Eu mostro para Deus aquilo que está dentro de mim, mesmo Ele vendo tudo. Isso é um sinal que eu estou dando credibilidade ao Senhor. Eu estou dizendo para o Senhor, Deus, o Senhor pode todas as coisas. Eu estou em tuas mãos. Ajuda-me nessa peleja. Ele ora. Ele fala assim, Senhor, Deus de Israel, o Senhor está entronizado acima dos querubins. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus, tu fizestes a terra. Eu peço ao Senhor que o Senhor inclina os teus ouvidos, ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê a minha situação. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, ele tem enviado para afrontar ao Senhor. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria, eles têm assolado todas as nações e suas terras. Eles vêm com fogo, eles lançam fogo nos seus deuses, destrói a cidade. Mas eu sei que eles fazem isso porque os deuses que eles estão a servir não são deuses, senão obras de mãos de homens, madeira, pedra. Por isso que eles conseguem destruir. Eles já foram em várias nações, eles já destruíram muitas coisas, eles já assolaram muitas coisas. Mas, Senhor, eu não estou diante de qualquer Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Então eu vou pedir para o Senhor, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Sabe o que está faltando? É a mesma oração que o rei Ezequias um dia fez para o Senhor. Sabe o que está faltando? É a autoridade que Deus já te deu para você orar.
Sabe o que está faltando? É você aprender a oração nos Salmos de Davi, quando o próprio Davi pede para o Senhor se vingar dos seus inimigos. Por que essa coragem, essa ousadia para falar com Deus? Será que eu me sinto melhor, o Todo-Poderoso? Não. Sabe o que é isso? É ter crédito com o Senhor. É ter uma vida reta com o Senhor. É viver os mandamentos do Senhor. É ter, sabe o quê? A confiança de falar abertamente com Deus. Sabe por que muita gente não tem confiança de pedir as coisas para Deus? Porque sabe que a vida não está correndo muito bem diante dos olhos do Senhor. Aí sabe que não tem crédito para pedir as coisas. Sabe que anda um pé lá, um pé cá, em cima do muro. Ou é morno, não é? A pessoa é morna, mas ou é frio ou é quente. Deus prefere assim, porque se for morno, ele vai vomitar. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse dia. Qual é o seu crédito diante do Senhor? O teu crédito diante do Senhor abrange tudo aquilo que é a sua vida diante do Senhor. Como é que está a sua vida diante de Deus? Então você tem crédito diante do Senhor se você tem uma vida reta, justa diante dele. Ezequias tinha essa vida, por isso que ele tinha certeza que a oração dele seria ouvida. Eu sei que a minha oração será ouvida porque eu tenho crédito diante do meu Deus. Só que eu comecei aqui nessa pregação e o Espírito Santo ministrava no meu coração sobre a doença de Ezequias, no capítulo 20 do segundo livro de Reis. Ele vinha de uma sucessão de lutas, perseguições, mas também da destruição do exército dos assírios. Você sabe que em uma noite o anjo do Senhor vai no arraial dos assírios e mata 185 mil homens com uma espada? O restante que o anjo deixou lá vivo, porque ele deixou de propósito, porque sempre Deus vai deixar alguém vivo para contar a sua história. Sempre Deus vai deixar alguém vivo na sua história para levar a sua fama. Deus usa até os inimigos para levar a sua própria fama. Deus, quando quer honrar, usa os seus inimigos para levar o teu nome. É um marketing da tua vida. Aí o povo se levanta, aqueles que sobraram, né? Porque nem viram o que tinha se passado no arraial, estavam lá dormindo, sossegados, e o anjo matando. Quando eles olham para o arraial, estavam estendidos os corpos, eram cadáveres, já estavam mortos. Senaqueribe, o fortão, eu posso, eu faço, se entrega Ezequias, porque eu já destruí outros lugares, já matei outros, né? Outros reis. Quem é você, Ezequias? Ele se retira, ele vai para Nínive. Vai adorar na casa de Nirós, que o seu Deus. Seus próprios filhos entram lá, ferem o homem à espada, o próprio pai. E um dos filhos torna um rei no seu lugar. Onde você quer chegar, Sirlene? Eu quero chegar a declarar para você que você não está servindo a um Deus morto, você não está servindo a qualquer Deus, você não está servindo a um Deus feito pelas mãos dos homens, você não está servindo a um Deus criado na imaginação humana, não, você está servindo o Criador de tudo e de todos. Pensa em todas as coisas, tudo Ele fez, tudo Ele criou. E Ele não muda. No livro de Malaquias, do capítulo 3, 6, fala, porque eu, ó Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus mudasse essa misericórdia que Ele tem conosco, não estaria um vivo para contar a história. É porque Ele não muda. A fidelidade Ele mudou? Não.
O coração, quando o coração é bom, é reto diante dele, ele não dá recompensa? Recompensa sim. Ontem eu preguei uma mensagem que eu falava que obediência gera recompensa. Vai lá estudar sobre as bênçãos derivadas da obediência e as maldições derivadas também, sabe do quê? Da desobediência. Livro de Deuteronômio 27 e 28, para quem quiser ler. Então, quem tem crédito diante do Senhor, vive o que Ele diz. E eu falo sempre, Deus não vai obrigar você a nada. Ele só está mostrando para você, filho, é melhor assim. Porque o mal entrou. E o mal, ele não tem dó. O mal, ele vem para destruir. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Filho, é isso que eu falo para você. Eu quero o melhor para você. Eu quero uma vida santificada. Eu quero uma vida assim que você tenha uma vida de renúncia. Eu quero uma vida, que você tenha uma vida, sabe como? Nos meus pés mesmo. Sabe o que é nos pés do Senhor? É falar, Senhor, eu não posso, se o Senhor não me ajudar. O máximo que eu posso chegar aqui é nos teus pés, ainda é muito. Ezequias recebe uma profecia da parte do profeta Isaías. Esse homem havia orado e Deus fez um grande milagre. Matou lá 185 mil homens, aleluia, Deus está no negócio, mas de repente vem a notícia ruim. Ele fica doente. E esta enfermidade aqui era mortal. Não havia esperança. A palavra não relata qual era a enfermidade. Até porque naqueles tempos não era tão preciso como hoje nós descobrimos tudo, né? Todas as doenças, lá não tinha isso, esse desenvolvimento que nós temos nos dias atuais. Então o profeta Isaías, ele da parte do Senhor, ele chega até o rei Ezequias e fala assim, olha, você vai ter que pôr em ordem a sua casa. Você vai ter que organizar aquilo que precisa ser organizado. Você vai morrer. Deus não vai permitir você viver mais. Pensa numa coisa dessa, gente. Você está assim, pensando assim, olha, Deus já me livrou desse exército, agora Deus vai me livrar dessa doença. Mas não foi assim. Não foi. Chega lá e fala, não, prepara, você vai morrer. Tem uma notícia pior do que essa? Você receber a notícia que você vai morrer? Não tem. Não tem notícia pior do que essa, do que a morte. Eu sempre falo para tudo que a gente encontra uma solução, paga a dívida, arranja trabalho, se o casamento não está dando certo, tentamos de um jeito, tentamos de outro. Mas a morte, se não for a intervenção de Deus, ninguém pode intervir. Ninguém. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? A minha pergunta para você, o que você vai fazer nos momentos mais difíceis da sua vida? Nos momentos mais cruciais da sua vida, o que você vai fazer? Vai se queixar? Vai reclamar? Vai xingar? Vai dizer que Deus não é bom para você? Vai se virar, contra Deus? Vai tentar persuadir pessoas contra Deus? Me diz uma coisa, o que você vai fazer nos momentos mais difíceis, quando você recebe uma notícia que você sabe, só mesmo a mão de Deus? Você vai ficar contra o próprio Deus que pode resolver isso? Ou você vai se humilhar a Deus? E vai entender que Ele tem o controle, o comando de tudo? Isaías sai. E Ezequias? A palavra diz que ele vira o rosto para a parede. Ele estava numa cama. Sabe, quando a pessoa está doente? Quando a gente está doente, dependendo da enfermidade, o nosso corpo só pede cama. E aqui nós não estamos a falar de uma doença simples, nós estamos a falar de uma doença mortal. Já estava consumindo o corpo dele diariamente. Ele vira o rosto dele para a parede. E ele vai falar com Deus. No capítulo anterior, no capítulo 19, capítulo 19, versículo 14, quando Ezequias vai fazer a oração, e a palavra diz assim que ele sobe à casa do Senhor e ele se estendeu perante o Senhor, porque ele tinha força para fazer aquilo. Mas aqui
Ele nem força para se estender diante do Senhor ele tinha. Ele virou o rosto dele para a parede. Olha o nível de fraqueza que ele estava. E o que ele queria ouvir de Deus através do profeta Isaías não era isso. O que ele queria ouvir de Deus era: Senhor, rei Ezequias, o Senhor vai te curar. Amém, Senhor, era tudo que eu queria ouvir. Aí chega aquele homem que é usadíssimo por Deus, e ele sabe que Deus usava: põe em ordem a tua casa porque você vai morrer, você não mais vai viver. Qual é a minha esperança nisso? Qual é a minha esperança nisso? Vou orar. Tem esperança. A minha oração. E sabe o que é mais bonito do rei Ezequias? Que ele lembra ao Senhor, mesmo o Senhor sabendo de tudo, mas ele lembra ao Senhor dos feitos que ele havia feito diante de Deus. Lembra-te, Senhor. Eu peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Você tem crédito diante do Senhor? Qual é o seu medo de pedir ao Senhor? Qual é o seu medo de falar com Deus? Que você está com tanto medo de pedir as coisas para Deus? É a mesma coisa que você está há tantos anos no aluguel, sabe? Tem uma vida difícil. Aí o seu sonho é ter sua casa própria, mas você tem medo de pedir a sua casa própria para Deus. Aí sabe como é que você vai lembrar o Senhor? Senhor, lembra-te, Senhor, dos anos que eu estou aqui no aluguel. E lembra, Senhor, aí você é cuidadoso com a sua casa, mesmo não sendo sua. Senhor, eu cuido bem da minha casa, eu cuido bem das minhas coisas. Tudo aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu faço inteiramente. Lembra-te, Senhor. Aí o Senhor, ele tipo assim, não é que o Senhor está dormindo, mas é no sentido, ele desperta em teu favor. Não. É verdade o que ela está falando, porque eu estou confiando as poucas coisas e ela tem se mantido fiel a mim. Também vou colocar ela nas grandes coisas. E se essa casa simples, ela tem cuidado com tanto amor, eu vou dar a casa do sonho que ela sonhou, porque ela também vai cuidar com amor. Se esse carro simples, que muitas vezes passa mais na oficina do que na sua própria garagem, você tem cuidado com amor, você limpa com amor, você zela. Aí Deus, não, eu vou dar um carro em condições para ele, porque ele é fiel a mim no pouco, vou honrar também no muito. Você não entende como as nossas atitudes diante de Deus têm um efeito grande no reino espiritual. Tem coisas que nós não entendemos, mas através do Espírito Santo ele nos dá discernimento. Se eu cuido das pequenas coisas, nas grandes Deus vai me colocar. Se sou fiel ao Senhor nas pequenas coisas, também serei fiel nas grandes coisas. Isso pode ter certeza. Se você é fiel no mínimo, quando Deus colocar no grande, você também vai ser fiel, meu filho. Lembra-te, Senhor. Eu peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Inteireza de coração. Não estou cocheando entre dois pensamentos, sempre inteiro diante do Senhor. Você tem crédito diante do Senhor, Deus está falando, você tem crédito diante de mim? Não temas em me pedir, não temas em falar comigo como um filho fala com o pai. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Tem pessoas aqui que, sabe, aqueles anos e anos e anos e anos e anos de luta, sabe, vencendo, aí de repente aparece outra luta, aí luta e vence. Anos e anos e anos. Aí chega um momento, eu nem sei mais como falar com Deus. Eu nem sei como mais pedir a Deus, porque parece que Deus não vai me responder. Ele vai te responder. E como eu iniciei essa mensagem? Vai ser imediato para alguns, porque vai conforme a necessidade. E no caso do rei Ezequias, Deus respondeu imediatamente. Por quê? Porque ele já estava no fim da vida dele. Ele não ia durar muito tempo. Aí ele chora. Ele chora muitíssimo. Talvez você orou e falou com Deus e você chorou muito. Talvez você lembrou de uma coisa que você viveu no seu passado e isso entristeceu muito o seu coração e você chorou muito. Talvez a sua oração
tenha sido como o rei Ezequias, de lembrar ao Senhor de tudo aquilo que você viveu diante de Deus e tentar fazer lembrar ao Senhor de todas as coisas que um dia você fez para Ele. Qual é a tua recompensa, não é? Talvez a sua questão seja essa. Senhor, qual é a minha recompensa nessa terra pelos anos de prontidão, de fidelidade que eu tenho exercido diante do Senhor? Escute essa mensagem, porque essa mensagem vai de encontro a corações nesse dia. Enquanto ele estava chorando e se humilhando a Deus, Isaías já tinha saído da parte central da cidade. Aí o Senhor fala com o profeta Isaías: volta ao rei Ezequias, príncipe do meu povo. Eu sei quem é o rei Ezequias. Eu sei da fidelidade dele. Eu sei do crédito que ele tem diante de mim. Volta a ele. Diz a ele que eu sou o Senhor, Deus de Davi, o pai dele. Alianças, Deus lembra, Deus não esquece. Deus estava dizendo para o rei Ezequias através do profeta Isaías: eu sei que quando eu faço uma promessa eu cumpro. Eu sei que quem é fiel a mim se mantém fiel. Como o rei Davi. Davi, ele foi fiel ao Senhor e se manteve fiel até o fim da vida dele. Então Deus estava trazendo a memória do rei Ezequias. Eu sei quem é quem. Eu sei quem tem crédito e quem não tem crédito diante de mim. Eu ouço a oração dos meus filhos. Eu ouço o clamor dos meus filhos. Vai lá o profeta Isaías. Chega diante do rei Ezequias. Eu imagino a cara do rei Ezequias. O que o profeta Isaías veio fazer aqui de novo? Já imaginou a reação dele? Já parou para pensar como é que aquele homem estava? Se ele, com 25 anos, ocupou o cargo, né, o reinado, 29 anos ele reinou, imagina, 50 anos de idade por aí que ele tinha? Tão jovem. Na flor da idade, ainda queria reinar mais, viver mais. Aí recebe uma notícia. Aí, mas eu orei ao Senhor. E a resposta, ela veio imediata. E é isso que Deus está falando aqui. Vou eu responder a sua oração. Vai ser imediata aquilo que eu vou fazer. Porque tem pessoas aqui que precisam de uma resposta imediata na vida. E Deus está falando aqui através da minha vida. Vai ser imediato. Isaías olha para o rei Ezequias e fala assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tá achando que Deus não vê e não ouve? Deus, ele ouve, ele te ouve e ele te vê. Ele tão ouve como vê que ele está falando com você. Amém? Ele está falando com você. Não temas pedir ao Senhor porque ele é o teu Pai. Você tem crédito diante do Senhor. Ora ao Senhor e ele vai mandar uma resposta para você. E vai ser imediato. Eu ouvi a tua oração. Eu vi as tuas lágrimas. E eis que eu te curarei. Imediato. Basta uma palavra do Senhor. Tudo muda. Entendeu isso? Uma palavra. Deus não precisa falar muito. Uma palavra dele. Ele muda tudo. Eu, depois de ouvir e ver as suas atitudes e de fazer uma análise da sua vida, o que você tem, o que você não tem diante de mim, eu decidi e eu vou te curar. Eu vou te curar. E quando chegar o terceiro dia, presta atenção que Deus fala, ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Só no terceiro dia você vai subir lá. Por quê? O homem, gente, estava fraco. Olha para você ver como a palavra de Deus, ela relata a situação do rei Ezequias. Fraqueza. Você vai se recuperar agora. Deus vai te dar força. Ao terceiro dia você vai subir à casa do Senhor.
e vou te acrescentar aos teus dias mais 15 anos. E ainda vou fazer mais. Vou, das mãos do rei da Síria, vou te livrar a ti, a essa cidade. Eu vou defender essa cidade por amor de mim, por amor do meu servo Davi. E eu vou te dar uma receita para você curar essa ferida. Aí Isaías vem e fala assim, você vai tomar uma pasta de figos, toma, põe sobre essa úlcera, que parece ser um câncer. E o mais interessante, gente, foi esta pasta de figos que fez efeito? Ajudou. Mas a cura não veio disso. A cura veio da palavra do Senhor que disse, eu te curarei. Tem coisas assim que, às vezes tem pessoas que passam por enfermidades e que Deus fala assim, eu vou te curar. Mas aí você passa por um processo muito difícil até Deus te curar. É ou não é? Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem, né, o câncer e passa por um processo de tratamento, né? Durante esse processo. Mas há uma palavra que Deus fala assim, eu te curarei. Aí você fica assim, onde é que Deus vai curar? Porque Deus está deixando eu passar por esse processo. Deus não poderia curar o rei Ezequias e nem pedir para ele pôr essa pasta de figos? Sim, já está curado. Não era? Mas ainda Deus permitiu ele ser tratado através das coisas da terra. Porque é isso que Deus faz. Deus usa homem para afiar homem, Deus usa coisas terrenas para tratar com você, que é um ser humano e que vive nessa terra. Então, se tem processo que vai ser difícil de você passar, vai. Tem coisas que vai ser difícil de você trilhar, com certeza. Mas aí há uma palavra de Deus falando para você, eu vou te curar. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Então, você tem que passar por esse processo. Da pasta de figo, sim. Porque essa vai ser a medida do meu tratamento com você, porque eu sei o que você precisa nesse exato momento. Aí ele fez todo o processo e a palavra fala assim, e ele recuperou a saúde. 15 anos mais para quem ia morrer naquele dia, naqueles dias ali. 15 anos. Aí ele estava assim, ainda na dúvida, né? Mas qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia eu vou subir à casa do Senhor? Aí Isaías responde, ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Vai adiantar na sombra 10 graus. Ele faz uma pergunta, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Normalmente, adiantar, nunca retroceder, certo? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não acontece, antes retroceda. Aí ele falou assim, não, então, Deus como é Deus do impossível, a sombra, esses 10 graus, eles vão retroceder. Esse vai ser o sinal que o Senhor falou com você, que o Senhor te curou. E assim foi, fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Porque é isso que Deus faz. Tem momentos que a gente está com tanta dúvida do poder de Deus que Deus tem que fazer essas coisas milagrosas mesmo na nossa vida para abrir os olhos e entender que Ele é poderoso para fazer. Entendeu? Tem coisas assim que Deus vai fazer mesmo na sua vida. Tem coisas que você vai usar a pasta de figo na sua ferida. Tratamento do homem. Mas há uma palavra de Deus falando para você. Eu já liberei essa palavra sobre a sua vida. E ela vai se cumprir. Mas qual o sinal, Senhor? Eu vou fazer um grande milagre. O sinal é esse. Porque vocês estão acostumados com o habitual, com o normal. Mas eu sou o Deus que confundo a medicina. Eu sou o Deus que confundo a humanidade. Eu sou o Deus que confundo os líderes, as lideranças. Eu sou o Deus que confundo tudo aquilo que eu quero confundir. Sejam fortes. Não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra terá recompensa. Terá recompensa. Qual é o seu crédito? Qual é o seu medo também de falar com Deus e de expor a Ele aquilo que está te deixando angustiado, entristecido? Deus está falando com você, meu filho, minha filha. Faça como o rei Ezequias. Se abra diante de mim, mostre para mim o que você tem diante de mim para apresentar.
Sabe que todas as coisas estão escritas no livro que Deus fez da sua vida. E Ele sabe tudo o que tem se passado. Tem pessoas aqui que vão orar e a resposta vai ser imediata. Vai ser imediata. Tem pessoas aqui que vão orar, e já me aconteceu isso, gente, de orar, e a resposta ser imediata. Mas também me aconteceu de orar, e a resposta demorar anos, mas eu fui respondida. Por quê? Porque eu tive que passar pelo processo da pasta de figo. Pelo tratamento humano, terrestre. Tem momentos que você vai direto no trono de Deus e Deus você vai receber tudo ali. Mas tem momentos que Deus fala, não, você vai ter que passar por esse processo aqui. É esse mesmo. Não pode ser assim, Senhor, só curar assim e manda uma palavra e já está. Não. Vai ter que passar pelo processo da pasta de figo. Entende os propósitos de Deus? Não entendemos. Mas vale a pena confiar no Senhor. Amém? Esta é uma palavra de Deus de vida para você que está me ouvindo nesse dia. Vale a pena confiar no Senhor. Você tem crédito diante do Senhor. Vai falar com Ele. Eu sei que Deus vai falar aqui, Deus já falou, né, através dessa mensagem, mas você vai ter experiências muito grandes com o Senhor e vai ser um testemunho de vida para você. As respostas que Deus tem para você, você não está à espera, não é? Tem coisas que você tem que ter orado, você nem espera, a espera está mais, mas você vai ver que a resposta vai ser imediata, porque assim diz o Senhor. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, viu? Com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.